Saúde, Peralta. Esses dias eu participei de uma mesa. E aí, nessa mesa, quem tava assistindo essa mesa era um bando de mulher. Aí uma dessas mulheres maravilhosas falou assim: tem uma pergunta pra todo mundo que tá aí nessa mesa. Que a mesa era sobre se amar, autoconfiança, autoestima, bibibi. E aí a menina falou: ah, legal, autoestima, ótimo, entendi que tem que ter. Vocês podem só me dar um passo a passo rapidinho? Tipo, eu chego em casa hoje à noite e aí eu faço o quê pra estimular minha autoestima? Como é que eu faço? E aí todo mundo ficou assim, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí cada uma falou uma coisa ótima, cada participante da mesa. E aí eu anotei muitos pensamentos nessa mesa. Então agora eu vou compartilhar com vocês que estão achando que, entendi que tem que ter autoestima, entendi que é bom pra mim, só não sei como chegar lá. Então, por favor, preste atenção. Primeira coisa a se pensar. Sempre que as pessoas me perguntam como que eu faço pra eu me amar e pra ser segura, não sei o quê, que é é importante isso. A autoestima e esse negócio de se amar é uma construção diária, constante, o tempo todo. Não é que você fica pensando nisso o tempo todo, mas assim, o tempo todo você dá uns deslizes. Mas aí as pessoas perguntam, como é que você faz? Não sei o quê. E aí eu sempre fico me perguntando se essa autoconfiança toda aí é mérito meu ou se é também porque as pessoas que me rodeiam. Eu me rodeio de pessoas que fica muito fácil de eu me amar. E aí eu sempre fico me perguntando, se eu me rodeasse de pessoas que se importam muito com estar dentro do padrão e não sei o quê, será que eu também não estaria meio assim? Entendeu? Porque eu no meu dia a dia, com as minhas amigas, a gente não conversa sobre estria, nem, sabe? A gente joga buraco e toma chá. É isso que a gente faz. E aí a gente conversa sobre, sei lá, o próximo show que a gente vai, ou sabe, como que o Brasil tá, o que tá acontecendo no mundo. Então eu acho que como eu não tenho pessoas o tempo todo me lembrando de me preocupar e de ficar insatisfeita com o meu corpo, eu acabo me distraindo com outras coisas. E aí, então, se rodeie de pessoas que deem a importância pro corpo que você dá, ou que você gostaria de dar. Não tô falando que é ruim você falar sobre o corpo, nem nada disso, mas é o tipo de conversa que se tem. Sei lá, só se rodeia de pessoas que te colocam pra cima e que gostam de bater uns papos que você gosta de bater. E eu acho que naturalmente você vai dando a devida importância pras coisas que você dá importância. Porque às vezes você nem dá importância pra esse tipo de coisa, só que tem tanta gente à sua volta dando importância que você meio que acha que tem que dar importância também. Você meio que vai entrando na onda. Esse ponto é muito bom. Geralmente a nossa autoestima tá muito ligada ao olhar do outro. E quando a gente tem muito medo do olhar do outro, geralmente é porque o nosso olhar tá cagado. Geralmente é porque o nosso olhar diante do outro tá cagado. Se você anda na rua falando, ai, olha a roupa daquela menina, ai, olha aquele cara, não sei o quê, ai, nossa, não tem noção de ridículo com essa... Quando você fica com medo demais do que as pessoas vão achar, às vezes é porque o seu olhar tá muito cruel. E aí você fica com medo das pessoas te olharem como você tá olhando pra elas. Então, olha com mais gentileza pras pessoas na rua. Fala tipo, uma pessoa ótima, que tá viva, coisa boa. Isso daqui andou sorrindo do meu lado, ai, que alegria. Tenta ver as pessoas de um jeito generoso e gentil. Super melhora a forma que você se vê também. Essa foi uma dica que a Shongani, que já veio aqui neste canal falar sobre dislexia, lembra de Shongani? Shongani falou que é importante você ver pessoas que se parecem com você pra você criar uma imagem sua que você conhece, sabe? Porque ela falou muito dessa perspectiva da mulher negra que não se vê nas revistas, não se vê na televisão, não se vê nas propagandas, não se vê em lugar nenhum. E aí fica difícil de você criar uma imagem de como você é. Mas isso vale também pra qualquer... Por exemplo, se você tá grávida, procure ver mulheres, reparar nas mulheres grávidas, pra você falar, lá. Que aí você vai criando um banco de imagens de pessoas que se parecem com você e você cria um laço afetivo com a sua imagem. Porque pra você se reconhecer no outro, você tem que ver outros que são como você. Então, se você é uma mulher de 60 anos, com cabelos grisalhos, e você fala, não, horrível cabelo grisalho, porque todo mundo não tem cabelo grisalho, e todo mundo que é jovem, que eu só vê gente jovem nas revistas, não sei o que, você não vê cabelo grisalho. Então procure observar mulheres que são como você, que tem cabelo grisalho, ou que são gordas, ou que são baixas, ou que são altas, e que você admira e vai criando esse banco de imagens de pessoas maravilhosas que se parecem com você. Passa o avião, estraga tudo que eu falei. Agora, 2 dicas que envolvem espelho. Tente sair de casa
sem se olhar no espelho. Teve uma viagem que eu fiz que não tinha espelho. Eu fui pra um lugar e fiquei numa micro pousadinha que não tinha espelho. E aí eu não me via no espelho. Eu só me via assim. Eu falava, acho que tá bom essa blusa com essa calça, sei lá, foda-se. E saía. E aí eu só ficava me divertindo dos lugares e eu não sabia se a minha roupa estava em perfeita harmonia e com os detalhes que eu gostaria que ela tivesse, porque eu não tinha como ver. Então eu só deixava pra lá e olhar pra alguém e falar, tá bom, sim, essa roupa, bonitinho, tá ótimo, tá bom, eu saí embora. Eu fiquei tipo uma semana fazendo isso e eu fiquei completamente desfocada de detalhes, porque às vezes a roupa tá ótima, só que aí você fala, não, tem esse detalhezinho aqui que eu não vou poder sair de casa dessa maneira, com esse detalhezinho aqui. Então tenta sair de casa sem se olhar no espelho, se olhando só assim. E a outra coisa no espelho é, quando você se olhar no espelho e você começar a se xingar, lembra que você não falaria do jeito que você fala com você mesmo no espelho com uma amiga que você ama muito. A autoestima é sobre se amar muito, então fale com você do jeito que você falaria com uma amiga. Se aparece uma amiga com espinha na cara, você não fala, você tá ridícula com essa espinha na cara. Não vai arranjar ninguém assim. Sua ridícula, sua feia, tá feia com essa espinha. Você não fala assim com sua amiga. Ou se você fala assim com sua amiga, não fala assim com sua amiga, tá? Outra dica, reconheça as suas inteligências específicas, que são suas. Porque às vezes as pessoas falam assim, você não é boa em matemática, então você não é boa, sabe? Ou, sei lá, pegam uma coisa que você não é boa, é aquele vídeo, eu sou boa em outras coisas. Valorize as coisas que você é boa, porque às vezes as pessoas valorizam em determinadas situações um tipo de inteligência, e aí você tem um outro tipo de inteligência. Às vezes você tem uma inteligência, tipo, você tem uma lógica incrível, mas você não tem muita inteligência emocional. Ou às vezes você tem uma inteligência emocional incrível e não é muito boa em lógica, que é o meu caso. E aí, em situações que você vai ter que encarar lógica, você vai ficar tipo, eu sou boa nisso. E aí você fica meio que, tipo, se botando pra baixo. Então, não fazer isso, porque eu sou boa em outras coisas. Eu escrevi uma coisa aqui na lista que é racionalizar o rolê errado. O que significa isso? Se você... Isso já aconteceu muito comigo. Às vezes eu ia pra uma festa na adolescência, e aí todo mundo pegava alguém e só eu não pegava alguém. E aí eu me sentia... Eu chorava. A verdade é que eu chorava. Eu ia dormir e aí todo mundo dormia. E aí eu chorava porque eu não peguei ninguém, eu me sentia ridículo, não sei o que lá. Só que hoje, o que eu faço com esse tipo de situação? Eu já não choro mais quando eu não pego ninguém. E todo mundo pega ninguém, eu não pego ninguém, porque eu... a gente muda as nossas prioridades ao longo da vida. Mas eu ainda tenho rolê errado, que não era pra ter, entendeu? E aí quando eu tenho rolê errado, por exemplo, eu sinto ciúme ou alguma coisa assim, eu paro e eu penso, por que eu estou sentindo isso? E aí eu fico tentando racionalizar. Por que é negativo eu estar num evento social com outros seres vivos e aí as pessoas que eu conheço estão nesse evento social também e elas encostaram a boca em outros seres que também estavam nesse evento e eu não encostei a boca em outro ser? Por que isso é negativo para a minha cultura? Quando você racionaliza, você meio que vai se dando conta de que a gente dá umas importâncias pros troços que não tem importância, entendeu? Ou quando alguém vem e fala, te esculhamba de alguma forma, fala alguma coisa ruim de você, e aí você fica abalado, tentar pensar, por que quando uma pessoa que não é nem nada na minha vida, fala alguma coisa negativa sobre mim, a minha percepção sobre mim se abala. Lembrando que a maioria das suas dicas foi pra uma coisa, uma parte da autoestima mais do visual e da estética e do corpo e não sei o quê, porque a nossa autoestima fica muito, principalmente das mulheres, fica muito atrelada corpo e autoestima. Então eu quis dar dicas práticas pra esse lado mais. Mas tem um monte de gente bonita beça aí, segundo os padrões que foram estabelecidos aí pelo mundo. Se você for olhar bem, tem um monte de mulher bonita aí se odiando, entendeu? Tem um monte de homem bonito se odiando, tem um monte de gente que as pessoas falam, tipo, nossa, sua beleza é formidável, que se acham péssimas. Porque beleza é só um troço que inventaram aí. Então, a autoestima não tá relacionado só à estética, tá? Importante saber disso. Tá relacionado muito com o que você acha de você. E pra você achar alguma coisa de você, você tem que se conhecer um mínimo. Tem muita gente que fica muito na superfície de si mesmo. Ai, que filósofa. Mas isso realmente acontece. As pessoas não aprofundam, não procuram se conhecer, tipo, em todos os níveis. Sexualmente, acontece isso muito com mulheres, porque são orientadas, né, desde sempre a não se tocarem. Mas as pessoas não sabem onde está o prazer delas, onde que toca e é gostoso. Elas não sabem o que elas gostam, o hobby, a cor preferida. Tem gente que não sabe nem qual
qual cor preferida que ela tem. Você tem que saber coisas sobre você pra você se entender e você se amar. Se você não souber nada sobre você, como é que você vai amar uma pessoa que você nem conhece? Não estou falando pra galera pisciana que se apaixona por pessoas que passam na rua por 2 segundos e consegue se apaixonar só porque, sei lá, o movimento de cabeça da pessoa era apaixonante. Eu entendo. Mas não é disso que eu tô falando. Eu acho que o processo de você se apaixonar por você mesmo tá muito atrelado a você se conhecer muito e perceber o quão maravilhoso e maravilhosa você é. Eu acho que a principal dica, na verdade, vai se namorar um pouquinho. É importante a gente parar pra se namorar. Mesmo que você já esteja namorando com outra pessoa, fala assim, amor, vou aqui só rapidinho dar uma flertadinha com a pessoa aqui. E aí essa pessoa é você. E não precisa ser só de mexe-mexe, roça-roça em você mesmo, não. Pode ser de olhar no espelho e falar, e aí? O que você gosta de ouvir? Vamos num show? Eu e você? Escuta aqui, autoestima é um troço flutuante. Saúde, Peralta. É flutuante, quer dizer que vai flutuar. Vai ter um dia que você vai falar, porra, eu sou foda. Olha só esse trabalho que eu apresentei da faculdade, que foi aplaudido de pé. E aí vai ter uns dias que você vai falar, meu Deus, mediana. Tem uns dias também de, meu Deus, inferior a todos os outros seres. Mas assim, flutuante, entendeu? Não tem, a gente é inconstante aqui, ó. Inconstante. Tá vendo, família, gente? É bom a gente lembrar. Não se cobra demais também. Peace.